Tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana Paulon e eu sou terapeuta sistêmica especializada em mulheres e eu desenvolvi uma metodologia para tratar mulheres com dores emocionais, tá? E hoje, especificamente, eu venho aqui trazer para vocês um bate-papo, eu diria mais nesse sentido. E eu queria bater um papo com vocês hoje para a gente falar um pouco sobre dependência emocional. Vocês topam? Então vamos lá! Eu vou me apresentar, eu vou fazer um breve relato de quem eu sou, qual foi minha história, como que eu cheguei até aqui. Hoje eu atuo como terapeuta sistêmica, mas eu atuei durante 20 anos como advogada, especializada em direito de família. E durante essa minha trajetória, eu lidei muito com essas questões de dependência emocional. Até mesmo por isso que eu acabei partindo um pouco para essa questão da terapia. Porque eu sentia muito, dentro dos meus atendimentos jurídicos, uma necessidade de entender o que acontecia dentro dos relacionamentos. E quando eu falo dentro dos relacionamentos, o que levava os casais a se separarem da forma como eles se separavam, as brigas pela guarda de filhos, briga por alimentos, é, violência doméstica, e tantos outros problemas que estão envolvidos dentro de uma separação. E isso, durante muito tempo, me trouxe vários questionamentos, né? Eu me lembro que quando eu me formei, eu resolvi fazer um convênio, onde eu fazia atendimento gratuito junto às delegacias da mulher, para auxiliar e dar suporte a vítimas de violência doméstica, dentro da área jurídica. E dentro desse trabalho, eu me deparei por muitas vezes com pessoas que não aceitavam ajuda, mesmo de forma gratuita. E isso me frustrava, sempre me frustrou muito. Como também me frustrou durante toda a minha vida profissional, questões no sentido de não conseguir compreender o que estava por trás de determinados comportamentos dentro de relacionamentos. Eu não conseguia entender como que uma mulher ela se submetia a determinadas situações, a determinados comportamentos. Uma vez que, dentro da minha criação, isso era algo que meio inaceitável, né? Dentro da minha visão, dentro do que eu achava certo. E aí comecei a estudar, a buscar esses entendimentos, a fazer essa análise psicológica das questões. E conforme eu fui me aprofundando, fui me apaixonando, e por isso que hoje eu atuo como terapeuta. E, mais especificamente, essa parte sistêmica me, me atraiu mais, me trouxe mais esclarecimentos. Para mim, foi algo que me trouxe mais compreensão. E hoje, nós estamos vivendo uma transição, né? De março para cá, nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde todas as vidas foram impactadas de uma certa forma, onde nós passamos a conviver mais intensamente com as nossas famílias, casais que praticamente se viam no bom dia e no boa noite, hoje eles acabam tendo contato manhã, tarde e noite, 24 horas dentro de casa, com os filhos gritando, brigando. E isso veio à tona N sentimentos, N situações, N comportamentos, que a gente poderia aqui ficar horas falando sobre muita coisa.
Mas hoje, especificamente, eu me propus a falar com vocês sobre a dependência emocional. O que é a dependência emocional? O porquê que ela ocorre e quais as consequências? O que a dependência emocional ela pode desencadear na vida das pessoas? Então, pela psicologia, a dependência emocional ela é um transtorno psicológico, aonde a pessoa não consegue viver sem aquele companheiro, sem aquele filho, sem aquele pai, sem aquela mãe. Então, quando a gente fala na dependência emocional, sem aquele irmão, né? Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ela não está ligada somente ao companheiro, à companheira, ao marido, ao namorado. Quem sofre de dependência emocional, ele depende de uma outra pessoa para guiá-lo. Ele não consegue viver sozinho, ele não consegue andar com as próprias pernas. Ele sempre precisa ter alguém do seu lado, seja quem for. Alguém que ele veja que é mais forte do que ele e que é aquela pessoa que vai segurá-lo para tudo, em todos os momentos. Então, quando uma pessoa sofre de dependência emocional, ela pode transferir essa carência, essa necessidade de estar com alguém para um amigo, para o irmão, para o namorado, para o companheiro, para o marido, para um filho, né? E quando acontece isso, se torna uma relação tóxica, porque a outra pessoa nem sempre aguenta. Só que quando nós estamos falando numa dependência emocional ligado a amigos, por exemplo, normalmente é uma amizade que não vai durar muito tempo. Então, às vezes a gente nem percebe que tem essa dependência emocional, porque logo, logo a amizade se desfaz, cada um segue a sua vida e tá tudo bem. Agora, e quando essa dependência emocional tá dentro da sua casa? O que acontece? Quais são os problemas que isso vem a causar? Essa é a grande questão. E aí eu te pergunto, como identificar um dependente emocional? O que faz uma pessoa se tornar um dependente emocional? São questões muito complexas, porque são vários fatores que podem desencadear uma dependência emocional. São vários comportamentos que podem identificar uma pessoa dependente emocional. Então, hoje eu vou fazer apenas um breve relato de algumas situações, tá? Então, quando alguém me pergunta assim, como eu consigo entender de onde vem uma dependência emocional? Falando de uma forma bem simples, eu digo que a dependência emocional, ela vem lá da sua infância. Como assim? Que muitas pessoas me perguntam. Eu digo, pois é, como assim? Como que eu vou entender que eu tenho uma carência emocional que vem de uma época que muitas vezes eu nem vou ter lembrança, que eu nem sei o que aconteceu? Então, dentro da terapia sistêmica, quando um cliente chega para mim e ele traz uma questão de dependência emocional, o primeiro ponto que eu começo a questionar com ele é: qual a sua relação com seu pai
e com a sua mãe. Eu vou buscar lá atrás. E eu quero saber como foi sua relação na infância com eles. Como foi a sua relação na adolescência? E como é a sua relação hoje com os seus pais? A dependência emocional, ela pode vir de bebê, de um momento aonde, dentro das fases de desenvolvimento daquele bebê, num dado momento, por uma necessidade da criança, ela sentiu uma carência muito grande. Ela sentiu uma ausência do papai e da mamãe. A gente não sabe. É algo dela. É algo que nem mesmo ela sabe o porquê. Mas ela sentiu. E naquele momento, dentro das suas fases de desenvolvimento, aonde internamente ela precisou ou ela sentiu a falta de conexão com esses pais, criou-se dentro dela uma lacuna, uma falta que muito provavelmente não foi preenchida durante a sua formação, nem durante a sua fase de infância, nem na sua adolescência. E quando essa pessoa, ela chega na fase adulta, ela fica desesperada, buscando alguém que venha a suprir essa necessidade, a tampar essa lacuna na sua vida. Só que nem mesmo ela sabe o porquê que ela tem essa necessidade. Ela, às vezes, ela nem sabe o que que ela busca. Ela só sabe que ela precisa daquela situação. A dependência emocional é como se fosse um vício, como um dependente químico, que ele precisa daquela droga a qualquer custo. O dependente emocional é a mesma coisa. Ele tem necessidade daquela pessoa a qualquer custo. E ele às vezes nem sabe o porquê. Pode ter sido numa fase dos 4, 5, 6 anos, que em psicologia a gente chama de fase fálica, que é quando a criança começa a entender um pouco mais as coisas. E por alguma razão, a criança sente falta do pai, da mãe. Um desses dois faltou para ela. Seja por uma ausência de trabalho, seja por uma ausência por morte, seja por uma ausência por separação, seja até mesmo por uma ausência por uma mãe solteira. A gente nunca sabe o porquê que é, somente dentro da terapia para que a gente possa identificar. Mas esses são fatores que podem vir a desencadear uma dependência emocional. E muitas vezes, o pai e a mãe estão ali, aos olhos de todo mundo, a família é perfeita, não tem o que se questionar. E nós perguntamos, por que que eles são desse jeito? Se está tudo perfeito na vida daquela pessoa. O que que levou ela àquele comportamento? E aí vem o mais difícil, é você entender que era uma necessidade interna da criança e não uma necessidade externa. Era algo que ela não sabia pedir, mas que ela precisava e que naquele momento não foi suprido. E faltou. E aquilo ela começa a carregar pela vida. E aí quando chega lá na frente, ela se torna uma dependente emocional. Só que o dependente emocional, ele sufoca tanto o outro lado que ele acaba trazendo relacionamentos tóxicos para ele. Porque normalmente a pessoa que tem dependência emocional, ela atrai para ela pessoas que fazem tudo o que ela quer, mas elas pagam um preço muito alto por isso. Normalmente elas são cobradas por essas pessoas que estão disponíveis a suprir essa necessidade dela.
E quando isso acontece, é onde nós nos deparamos com o quê? Com a violência doméstica. E a gente pode observar quais são os comportamentos que uma pessoa com dependência emocional tem. Ela fala para ela mesma que ela ama pelos dois. Quando ela está numa situação onde todos dizem que ela precisa se separar, que ela precisa sair daquele relacionamento, ela diz: agora não é o momento, ele ainda precisa de mim. Porque dentro dela, ela acha que é ele quem precisa dela, sendo que na verdade é ela quem precisa dele. Ela conta para ela que ele só faz isso no momento de raiva, que quando eles estão bem, o relacionamento deles é maravilhoso. Porque ela acredita nisso. E dentro dela, gente, isso é a maior verdade que existe. E não tem quem questione isso para ela. Mesmo que nós, de fora, vejamos totalmente o contrário. Uma pessoa que sofre de dependência emocional diz que ama tanto, tanto, que não sabe se consegue viver sem aquela pessoa, mesmo sofrendo. Ela não sabe se vai ser a coisa certa se separar dele. Olha a que ponto uma pessoa com dependência emocional chega. Ela não tem amor próprio. Ela não consegue ter amor próprio. Porque muitas das vezes, as pessoas com quem elas convivem não fazem com que elas tenham amor próprio também. Porque foi esse tipo de relacionamento que elas atraíram para elas. E quando eu falo isso, é porque para que uma pessoa se submeta a viver com uma dependente emocional, o preço a ser pago é muito alto. A cobrança é muito alta. É como se ele falasse assim: tá bom, eu me submeto a viver com você. Só que para eu viver com você, eu vou te tratar dessa forma. Eu aguento tudo o que você faz. Eu aguento seus ciúmes, eu aguento você me ligar 30 vezes por dia, eu aguento você ficar choramingando no meu ouvido, eu aguento tudo. Eu aguento você não conseguir resolver nada sozinho, eu aguento tudo. Só que eu vou te cobrar. E quando a cobrança vem, ela vem alta. E muitas vezes, essa cobrança não vem na época do namoro. Essa cobrança vem depois de casado. Muitas vezes vem na época do namoro, mas a pessoa não consegue enxergar. Muitas vezes vem depois de casado. Um outro fator que a gente precisa observar muito é quando essa dependência ela é transferida para um filho, tá? E o que acontece? Como que acontece essa dependência que ela é transferida para o filho? Normalmente isso acontece logo que o filho nasce. Ela tem uma dependência emocional muito grande daquele marido, só que de repente ela se vê mãe. Ela olha para aquela criança e o mundo dela se transforma. E ela só tem olhos para aquela criança. E dentro dela, ela acha que aquela criança vai suprir todas as faltas dela. Só que aquela criança vai crescer. E conforme aquela criança cresce, ela se torna um adulto. Só que a dependência emocional daquela mãe perante aquele filho vai continuar. E da mesma forma que ela cria um relacionamento tóxico na dependência emocional com o companheiro, com o marido, ela cria um relacionamento tóxico com o filho. E dentro do relacionamento tóxico, acaba se ocorrendo uma violência física
e psicológica. Então, hoje, quando nós escutamos dentro dos jornais, redes sociais, campanhas, que o aumento da violência doméstica aumentou absurdamente, é porque as pessoas passaram a conviver muito mais dentro de casa. E ficou muito mais forte essa questão da dependência emocional. As pessoas se sentem sufocadas. Aquilo que acontecia apenas aos finais de semana, porque durante a semana todo mundo estava trabalhando, cada um vivendo a sua vida, agora é 24 horas junto. Algo que acontecia de vez em quando se torna recorrente. Mas quando eu comecei a entender da onde vinha essa dependência emocional, por que que ela existia e o que que ela gerava, foi quando eu comecei a entender o porquê que eu não conseguia tirar aquelas pessoas daqueles relacionamentos tóxicos dentro de uma delegacia, por exemplo. O porquê que aquela vítima de uma violência doméstica, sentada ali na nossa frente, toda machucada, na hora que nós falávamos que iríamos entrar com uma medida judicial para afastamento do lar, para impedir que ele chegasse perto, a pessoa entrava em pânico e pedia que nada fosse feito. Porque dentro dela, a simples possibilidade de se ver fora daquele relacionamento é mais doloroso do que viver a agressão. Então, quando nós nos depararmos com pessoas que estão hoje sofrendo com isso, em vez de julgar, em vez de apontar, em vez de criticar, nós devemos parar e olhar com compaixão. Porque dentro daquela pessoa existe uma dor muito maior, que não é a violência doméstica. E aí entra o grande desafio dos psicólogos, terapeutas. É tentar mostrar para essa pessoa que o problema está dentro dela. E que é algo que ela já carrega desde a sua infância. O que é muito mais difícil. Porque as pessoas não aceitam que elas têm essas questões. Muitas chegam para nós e falam assim, imagina! Mas a minha vida com meus pais é perfeita. Você está falando absurdo. Será? Quem está ouvindo esse vídeo e sofre de dependência emocional, eu vou pedir para que pare e pense. É tão absurdo assim que vocês estão ouvindo? Quando aquele seu companheiro fala que você não vale nada, que você não presta nada, para nada, que tudo que você faz tá errado, vocês estão olhando para quem? Quem falava isso para vocês quando vocês eram crianças? Quem vocês estão projetando naquela pessoa? Então, quando a gente fala em dores emocionais, quando a gente fala especificamente numa dependência emocional, nós estamos falando numa dependência infantil, numa criança que faltou pai e mãe, ou que foram pais abusivos, e que a interpretação de amor dela é nesse sentido. Então, hoje, eu vou deixar aqui com vocês uma reflexão, tá? Quantos de nós sofremos de dependência emocional? E quantos de nós, por sofrermos de dependência emocional,
também sofremos de violência, vivemos em relacionamentos tóxicos que nos levam a violências físicas e psicológicas. Hoje, dentro das redes sociais, existe uma campanha que é esse símbolo, que é um aviso de que a pessoa sofre violência doméstica. Eu não sei se todas as pessoas sabem, mas se você participa de algum vídeo com quem quer que seja, seja com um amigo, seja com colegas de trabalho, ou com quem quer que seja, e alguém fizer esse símbolo, fiquem atentos. É sinal que essa pessoa está sofrendo violência doméstica. Só que por trás dessa violência doméstica existe uma pessoa que precisa ser tratada. Então, para que a gente possa olhar para esse problema da dependência da violência doméstica, a gente precisa também olhar para essa questão da dependência emocional. Porque não adianta eu tratar juridicamente o agressor. Porque se eu não tratar a vítima, ela vai buscar um outro relacionamento tóxico. Porque o problema não está no relacionamento, está nela. Então, eu trago para vocês hoje essa questão da dependência emocional, porque eu vejo que é algo muito importante, é um alerta que fica para vocês, que é uma dependência que ela pode desencadear outros problemas, tá? A dependência emocional, ela pode ser uma porta para uma depressão, ela pode ser uma porta para uma crise de ansiedade, ela pode ser uma porta para tantos outros problemas emocionais. E ela é algo muito, é um trauma, é algo muito sutil, que às vezes a pessoa não percebe. E eu digo para vocês até que ela é tão sutil, e eu vou pedir para que cada um analise isso. O que você deixou de fazer, de usar, e até mesmo com quem você deixou de falar para agradar o seu companheiro. Mas você disse para você mesmo que, na verdade, esses comportamentos todos que você teve é porque para você não fazia mais importância, porque agradar a ele era mais importante. E perceba o quanto você se anulou para agradar as vontades dele. Perceba o quanto a sua vida hoje é feita para agradar ao outro. Perceba o quanto você se valoriza. Perceba o quanto você se ama. E eu agradeço a todos. Namastê. Até um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.